Base de Copos, um podcast de Afonso Pimenta, Hélder Leal Rodrigues e João Galrinho. Um brinde à vida. Ora, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio semanal do podcast Base de Copos. O meu nome é João Galrinho e conto mais uma vez com os meus colegas e amigos Hélder Leal Rodrigues e Afonso Amado Pimenta, aqui em participação neste mesmo podcast. Começando pelo Afonso. Afonso, tu que és o inventor da primeira máquina de imperiais caseiras de marca portuguesa, o que tens a dizer sobre o negócio em questão? Como é que ele está a correr? Não, deve haver algum engano. Sou duplo do José Raposo na nova novela da TVI. Peço desculpa, acho que houve erro de produção. Eu estou a fazer o duplo do José Raposo nas cenas de Laço de Sangue da TVI. A sério? Sim, deve ter havido algum engano. Não, eu sou mais duplos. Ia jurar, palavra de honra, que ia jurar que tu eras o primeiro inventor da primeira marca portuguesa de imperiais caseiras, de máquina de tirar imperiais caseiras. Não, isso é o meu primo. Eu sou duplo do José Raposo. Ok, então queres-nos falar um pouco sobre isso, já agora? Pode ser, olha, eu entrei cedo quando são algumas cenas de mais ação que implica correr um bocadinho, já sabem, o José Raposo já tem alguma idade, entro eu e pronto, e faço isso. Eu também não estou em muito boa forma, senão era duplo do José Fidalgo e não do José Raposo. Mas pronto, lá faço eu as corridas quando é preciso, às vezes também monto a cavalo, que já sabem, o José já não caminha para novo, e pronto, e a produção mete-me neste tipo de cenas mais ou menos arriscadas. Eu comecei como duplo há cerca de 5 anos, já fiz duplo de Hermano José no sábado à tarde, um programa que ele fazia na RTP, era emitido todos os domingos, e agora pronto, estou na TV, fui contratado, a Cristina convidou-me e eu aceitei, já fui ao Cristina Convida, falar da experiência de duplo nas séries de televisão portuguesas, e neste momento é a vida que eu escolhi, sou duplo do José Raposo. Pronto, olha, para ser muito honesto, não sabia, mas realmente quem te conheça facilmente verificará que tu és fisicamente bastante parecido com o José Raposo, portanto, faz realmente todo o sentido. De costas sou igual. É verdade. E também... de frente, da barriga para cima. Do lado parece, de lado também parece. Sim. De lado também. No fundo és igual ao José Raposo, és igual. E se irmos bem, os dois temos namoradas / mulher da mesma idade, portanto... Pronto. Têm realmente bastante em comum, é um facto. É isso. Além do Afonso Pimenta, temos connosco mais uma vez o Hélder Leal Rodrigues, presença habitual aqui no nosso podcast, e além de participar aqui no nosso podcast, é também o inventor da primeira marca de sumos detox do Barreiro. Hélder, faço a mesma pergunta ao Afonso: como é que está a correr o negócio da tua marca Barreirotox? Está a correr muito bem, muito graças ao Afonso, porque ele é o nosso principal cliente, visto que ele agora tem o objetivo de se tornar duplo do José Fidalgo. Neste momento ainda é do José Raposo, mas graças à nossa marca, ele está cada vez mais próximo de ser o José Fidalgo. E, portanto, está a ser ótimo. Posso dizer que, entretanto, comprei um barco graças ao investimento que o Afonso tem feito no nosso produto. Fantástico. Realmente é notável a evolução que está a ter um negócio ainda tão incipiente, não é? Muitos parabéns, Hélder, e já agora, muitos parabéns, Afonso. Desconheci essa carreira quase oculta, digamos assim, até mesmo dos teus amigos, mas prometo vou estar atento agora quando ele aparecer na televisão, naquelas cenas mais arriscadas, ver se realmente consigo ver quando é que é Afonso e quando é que é José Raposo. Olha, João Galrinho, antes de mais, olha, obrigado por nunca me teres reconhecido, nem os meus próprios amigos, porque é sinal que faço bem o trabalho. Um bom duplo é aquele que não é conhecido. Já diziam na escola de duplos. É verdade, na escola de duplos, é verdade. Ok. Pronto. Posto esta apresentação, vamos então falar daquilo que realmente interessa. E o que realmente interessa é
relativamente a esta semana é muito pouco, porque quem esteve minimamente atento ao mundo em geral facilmente compreenderá que nesta semana não se passou praticamente nada. Não sei se concordam comigo, não se passou praticamente nada. Então não se passou. O que é que se passou E esta agora semana? que um cão tirou o amigo da piscina. A sério? Sim, o chefe tirou o outro cãozinho da piscina. Pois, de facto. Pronto, olha, não sabia. E queres comentar, Helder? Então, ele é um cão maior e tirou um cão mais pequeno da piscina. Olha. Estava a afogar. Pronto. Ainda há uns tempos, como sabem, houve um homem que mordeu um cão. Portanto, desta vez, esse que tu estás a referir tirou um amigo da piscina. Pronto. Sempre, afinal sempre se passou alguma coisa da semana. Pronto. Sim. Estamos sempre a aprender. Pois. Pá, sim, é que eu não me lembro de nada. Pá, foi uma semana muito, muito Xuxa. Xuxa, sabem? Daquelas semanas que não há mesmo nada. Nada. Muito, muito Xuxa. Isso é uma referência relativamente... Isso é uma referência à entrevista do José Sócrates, à TV. Epá, pois Estava a foi... tentar introduzir o tema, é isso? Epá, eu nem sei se isto é tema, não é? O que é que acham? Acham que vale a pena falarmos disto? Eu acho mais interessante o lagarto que invadiu um supermercado na Tailândia. Por acaso, olha, pelo menos é novo, não é? É que isto do Sócrates já dura há 7 anos. Sim, o lagarto foi agora, não foi há 7 anos. Foi pois. Esta semana. É verdade. Mas pronto, além desses acontecimentos que tu relataste e da entrevista do José Sócrates à TV, temos também a morte do Príncipe Filipe. Creio que ainda foi nesta semana, entre a gravação do anterior podcast e a nossa gravação que está a decorrer agora, não é? Portanto, temos também esse acontecimento. É verdade, e foi ontem, Querem falar estamos a gravar ao domingo, foi ontem sábado o funeral. É verdade. Pois. Faleceu com 99 anos. Se formos ver, ainda se passaram algumas coisas. Quase nada, mas pelo menos 4 coisas já se passaram. Isso é garantido. 4 coisas? E também, a mulher com as maiores unhas do mundo cortou-as ao fim de 30 anos. E os fuzileiros... e os fuzileiros celebraram 400 anos, sempre prontos para as missões que Portugal ia exigir. Pronto, já alguma coisa. Sim. Essa senhora... O Helder estava a falar de uma senhora com unhas? Sim, ela tinha 7 metros de unhas e cortou-as esta semana. Foi quando começou a crescer, quando o Príncipe Filipe começou o mandato e pronto, e quando acabou, quando faleceu, se calhar cortou, não? Sim, talvez tenha sido. Mas de facto não se passou nada. Epá, é que foi muito fraquinha. Mas até o momento é pouco em pé da Europa. Olha, estás a ver? Sim. Pois. Tudo temas que dá para desenvolver bastante e que claramente justificam pelo menos dois programas. Exato, portanto ela ganhou. Nós é que andámos distraídos. Sim, ela foi com, portanto, ela projetou a adversária, não é? E caiu de costas. E ganhou. E mais, fez isso mais do que uma vez, tanto que foi campeão europeu. Exatamente. E de Rob, apertar bem aquele Rob. Eu não sei se já fizeram judo, mas aquele kimono é difícil de apertar bem, não é? Pronto, kimono, não é roubo. Não é um roubo, é um kimono. Não, mas repare, eu tenho dificuldades em prender bem um roubo à noite. Agora a Tala Monteira, pronto, está ali com vários combates e tem sempre um nó bem feito no kimono. É verdade. E sabe o que aconteceu também esta semana? O quê? Um deputado no Canadá apareceu todo nu no Zoom. A sério? Por engano. Foi? Olha. Sim. Ele não reparou que tinha a câmara ligada e apareceu numa comissão parlamentar todo nu. Pronto. Ao menos não tem nada a esconder. Estava no fundo como eu estou neste momento. Sim. É caso Pelo para menos dizer... não estás com uma t-shirt do Lidl como o Afonso, que nós já vimos. Sim. Pronto. É verdade. Olha, esse deputado pôs a nu... Será que o Lidl nos pode patrocinar? Apesar de nós não estarmos a falar de nada porque não aconteceu nada esta semana. Eu acho que o Lidl tinha-nos patrocinar. Por acaso, olha, até podemos falar sobre isso. Pá. Eu acho que temos de aguardar uma semana, porque se eles ouvirem a gravação deste...
Não Sim, sei se se vão querer. patrocinam. Mas reparem, a patrocinar, qual era o supermercado que vocês gostavam? Era o Lidl, eu por acaso gostava que fosse o Lidl. Lidl e tu, Galrinho? Sim, porque tem produtos de cozinha muito bons e tem produtos alimentares também muito bons. E tem aqueles folhados mistos, que estão sempre quentinhos, eu gosto imenso. Olha, folhados O mistos era Lidl, bom. em termos alimentares, é uma boa opção, é verdade. É, É verdade, olha, eu não percebi disso. eu vou dizer que o meu irmão teve uma semana a comer esses folhados mistos do Lidl. E hoje em dia, passados quase 5 anos, ainda não consegue comer. Mas também teve esse tempo todo consecutivamente a comer. Calma. Sim, sim. Mas olha, eu gostava que fosse patrocinado ou pelo Lidl, porque também tem aquele jornal, todas as semanas tem novidades, que é coisa que está difícil para arranjar para este podcast, não é? Por exemplo, esta semana temos uma máquina para misturar tinta a uma promoção de 44,99 no Lidl, sai segunda-feira, amanhã. Mas que tipo de tinta? Guache, Eu aguarela, acho que é aquela acrílico? acho que é guache. Estamos a falar de guache. É uma Misturar máquina. guache, que é das coisas mais fáceis que existe, não é? Que é só ter um recipiente com água Sim, mas e aquilo por parece ser 0 euros fazes a mesma coisa, ou estou enganado? Sim, mas eu acho que aquilo era para pintar casas, sabem? Eu não sei muito Mas, bem quem é que vai então, comprar uma mas máquina. pintas casas com guache? Não percebo. Explica-me lá isso melhor, Afonso. Epá, repara, o guache era humor, não é? Aquilo era para tintas industriais, para construção. Ah, Pois, ok, ok, ok. olha, sabe o que é que aconteceu também esta semana? Por falar em jornais do Lidl, apareceu um novo jornal. Exatamente, Semanário novo. novo. Que começa bem, digamos assim, com uma notícia relativamente bombástica. Falamos de Medina ter moedas no bolso. Sim, aparentemente tem moedas no bolso. A avaliar pela sondagem. Sim, pá, eu compraram o jornal. Confesso que não, mas sei que tu compraste, Eu Afonso. comprei. Olha, vou dar a minha opinião sobre o jornal. Acho que tem bons cronistas. É um jornal de centro-direita. Vai haver uma crónica com o Francisco Rodrigues dos Santos todas as semanas, mas tenho a dizer que é caro. 4 euros por um jornal e revista, quando pela mesma quantia posso comprar o Expresso, que tem um sem número de fascículos e de revistas e de jornais e de coisas assim, e ainda um saco para levar bolas de Berlim para a praia. Não sei. Acho que o novo tem que repensar o preço. De facto, 4 Mas euros é um bocadinho exagerado, principalmente para o lançamento. E depois, mas ainda por sabes, cima. sabes que não há margem agora para baixarem o preço, não é? Porque isso sinaliza perda de qualidade. Não, agora estão lixados. Mas Sim, eles repara, deviam era ter Exato. começado mais baixo. É pois, o que eu Devia acho. ter começado para ir por Começado ao 3 ou custo. mesmo Exato. 2,5, não sei. sim. É que Exato. eu acabei de ler o novo e nunca acabei de ler o Expresso. Não sei se já alguém conseguiu ler o Expresso na própria semana. Não, até porque há uma série de suplementos que pelo menos para mim, não são muito interessantes. E acabo por não os ler. Sim, eu não li não é por propriamente falta de tempo, é porque há alguns artigos que não tenho particular interesse, e suplementos como o do Golfe, por exemplo. Não gostas do Uh, golfe? Diz? Não gostas de golfe? Não sou especial apreciador de golfe. Tu gostas? Eu E de gosto. pesca, gostas? Pesca já gosto um bocadinho mais. Já gosto um Pronto, é que eu bocadinho posso mais. dizer, olha, esta semana foi pescado o maior robalo de sempre, com 3,5 kg. Ai. Pronto. Agora é aquela Isso dava, fase em que. É aquela daria para fase. quantas pessoas? Para umas 10, para aí, não? 3,5 kg assadinho no forno. Talvez. Não, Exatamente, 10 pá. não. É isso, é isso. Já repararam que Com umas sempre que se fala em. batatinhas, um Sempre bocadinho que de se fala. pimentos. É pá, é isto. Sempre que se fala em pescar peixe ou qualquer tipo de alimento, há sempre um português que diz: bem, isso no forno é que era. É sempre, sempre. Mas eu Mas não é disse no verdade. forno. Eu não disse. Foi o Helder. O Helder falou em Fui eu forno. que disse, fui eu que disse, fui eu que Foi, disse. foi, mas há ok, sempre. ok. Não se consegue falar de peixe ou de algum tipo. Pá, normalmente é peixe. E há sempre alguém que diz: bem, isso no forno é que era. Assadinho no Exato. forno com batatas e pimentos Exatamente. e E depois. cebola, fica ótimo. E são Mas pessoas é que que não. São pessoas que não diz. só dizem que fica bem no forno, como descrevem a receita e usam ainda diminutivos. Nunca tinha pensado sobre isso, mas tens razão. E o que me faz pensar que eu que achava que tinha hábitos alimentares bastante portugueses, bastante tipicamente portugueses, se calhar não tenho assim tanto, porque é muito raro eu comer coisas no forno. Não costumas comer?
Não, é raro. De vez em quando lá como um peixe no forno, para aí uma vez por mês, ou nem isso. Um entrecosto. Eu diria que comidas no forno devo comer para aí 2 ou 3 no mês inteiro. E também não usas diminutivos, não é? Para É descrever. muito, é muito raro usar diminutivos. Porque há aqueles portugueses aí, ui, aquela douradinha, assada, não é? Eu costumo usar para, por exemplo, peixinho, por exemplo. Ah, Este peixinho tem bom aspecto, por exemplo, mas não Mesmo, digo mesmo que douradinha nem tenha 3 quilos, carapauzinho. mesmo que tenha 3 Aí, quilos, dizes aí, é peixinho. um, aí é um peixão. é peixão. Pois. Olha, e vocês comem peixe em qualquer local ou seguem as recomendações do chefe Olivier e só comem peixe se estiverem a olhar para o mar? Eu como em qualquer Isso, sítio, até porque, repara, eu em casa como peixe e não tenho visto a mar, infelizmente. isso é uma Pois. recomendação de rico pretencioso, digamos assim. Isso é giro para escrever crónicas poéticas Não, isto foi numa entrevista, rede social e para ser título de entrevista também. pois. Mas isso revela um bocado o desconhecimento que ele tem do português médio, não é? Que come peixe e comida em geral em qualquer sítio e ainda bem, ainda bem. Sim, também espero, pá. Mas eu recomendo, olha, ele disse isto no Maluco Beleza e tem outras tiradas fenomenais como uma boa experiência gastronómica é a McDonald's. Como assim? Pá, pá, disse que, pá, às tantas o Rui Unas pergunta o que é para ti uma boa experiência gastronómica e ele diz McDonald's, para chocar, sabem? Pois, eu acho que foi É, mesmo só para isso. Ai, sou tão rebelde, tão fora da caixa, não é? E depois ainda foi fazer aquilo que toda a gente faz, que é, Mas forçado, não é? sim, claro, e depois criticou aqueles restaurantes que servem um prato muito grande, uma coisa mínima. Não sei se já foram esses restaurantes, esse tipo de Que eu, restaurantes. que eu quase que aposto que ele faz o mesmo no dele, ou não, não sei. Pá, depende. Para já, não, para já é assim, eu acho que devemos falar da Olivier por dois motivos. Em primeiro lugar, o Olivier não aceita pagamento em numerário ou cartão, porque paga sem posts de Instagram. Acho que se for um Instagram de qualquer influencer, ela paga a refeição em post. Depois, ele serve sobretudo fast food ou sushi, o que me leva a querer, e não é assim tão bom, não sei se já foram, Não, mas não. não, é assim, é bom, mas é fast food. É fast food. Então, e não há fast food boa, a própria McDonald's é bastante bom. Eu sou muito, muito apreciador de McDonald's. É, Evito comer doses industriais daquilo por semana, mas gosto de McDonald's. Helder, gostas de McDonald's? Partilhas da opinião? Gosto, também gosto, sim. Prefiro Burger King. Ah, tu Quem és não? desse, Eu sou claro. dos que prefiro Burger King. É. O Helder é aquele português que para já diz peixinho no forno ia tão bem e é o rebelde que diz, não, mas eu prefiro Burger King. E agora, a pessoa do McDonald's vai responder o quê? Sim, mas as batatas do McDonald's são melhores. E eu não concordo. Epá, Não concordas? Não concordo. Eu sei que é polémico, é talvez o tema mais polémico do episódio de hoje, mas eu prefiro as batatas do Burger King. eu prefiro As aquelas batatas do batatas do Burger. McDonald's são demasiado moles. Sim, mas as batatas do McDonald's já foram muito melhores que aquilo que são. Já foram menos moles e já tiveram mais sal, o que não é preciso muito, tendo em conta que, não sei se já se aperceberam, mas as batatas do McDonald's têm para aí um terço ou um quarto do sal que deviam ter. Nem que seja Mas isso, acho, para isso é saberem obrigatório do ponto alguma de vista coisa. legal. Pois, Agora há então limitações no que toca ao sal. mude-se a lei. Não sei, digo eu. Nem que Mas seja para podes, as batatas saberem batatas. mas pode pedir pacotes de sal. Ok. Olha, não sabia, não sabia. Nunca pediste pacotes de sal no McDonald's. Não, não. E o ketchup também é preciso pedir agora, não é? Isso já há algum tempo. Mas digam-me uma coisa, vocês quando vão ao McDonald's costumam ir ao drive-thru? Às vezes vou. Porquê? Pronto, Também. porque em França, esta semana, na segunda-feira, houve um senhor que foi apanhado a conduzir a 141 km/h num radar. Só que ele estava a conduzir um Renault 4L, Ok. que é um carro que não deve dar mais, sei lá, de 80? Pois, é assim, seguramente não foi o Helder, porque Helder é o único português que tem carta há 10 anos e não conduz. Tem carta há 12 anos.
E já conduziu muito? Pronto, ok. Está melhor assim. E já fiz alguns quilómetros na minha vida, sim. Qual foi a última vez que conduziste, Helder? Foi em janeiro de 2020 para ir ao congresso do CDS Partido Popular. Bem, Bem, epá, só para terem uma noção, Em bem, ser Aveiro. janeiro foi, conquista. ainda não usavas máscara, nem estávamos em pandemia. É verdade. E fui com o Jorge. Vocês conhecem, os nossos ouvintes não conhecem, estou a falar de Jorge Miguel Teixeira. Temos que o convidar um dia destes. Não, os nossos ouvintes já ouviram falar de Jorge Miguel Teixeira no Jorge Pois que é, teria no ganho. último episódio que falámos É de Jorge Miguel verdade, Teixeira. é É verdade. verdade, temos de convidar, por Isto acaso. se tiveram a decência de ouvir o podcast anterior, que quero acreditar que sim. Claro que sim. Claro que sim. Pá, claro que sim. Certamente que sim. Eu sei que temos ouvintes fiéis. Sim, sim. Até novos ouvintes. O episódio anterior tivemos novos ouvintes. É verdade. Mas de Mas facto nenhum é. deles estaria a conduzir um Renault 4L a 140 km/h, certamente. Sim. E será que se vão manter fiéis depois deste episódio ou vão ficar ainda mais fiéis? Sabem quando Ora, um clube. eu já dei uma série de informações que aconteceram esta semana. Vocês não sei, Sim. mas eu tenho estado a dar informações de coisas que aconteceram efetivamente. É verdade, e o que muito agradecemos. E eu tenho Já pautado agora. pela parvoíce. Eu não acrescentei nada a este episódio. Nada. Estou certo disso. Mas se calhar então podíamos passar para a rubrica nova que tu sugeriste, já Sim, que ainda não contribuíste nada para este episódio. Quem é que serão? Então posso apresentar, se calhar, a rubrica nova. O Galinho Quer está dizer, o reticente. moderador é o Galrinho, mas Pois, acho epá, que podemos Galinho, passar agora para não. essa fase. Se calhar o João Galinho queria apresentar a rubrica. Sim, sim, agradeço aqui a orientação que me estão a dar. E sim, Afonso, acho que posso dar-te a palavra para iniciares aqui uma nova rúbrica que veremos como corre e se terá pernas para andar em futuros episódios. Força, Ok, palco então é eu teu. vou. Muito obrigado, João. Agradeço as palavras. Então, a nova rubrica que nós temos é o problema mais ou menos maior. O que é o problema mais ou menos maior e em que é que consiste? Nós todas as semanas teremos um problema que afeta a sociedade, mais ou menos maior, em que dois candidatos irão medir forças e tentar conquistar o eleitorado deste podcast através de uma proposta para resolver esse problema. Os nossos ouvintes serão também convidados a partilhar e a escolher o candidato vencedor, sendo certo que entre nós os três haverá o vencedor de todas as semanas. Os nossos ouvintes poderão ajudar, é chamado o voto do público. Nós não teremos uma linha aberta 760, 200, 400, mas teremos sim um voto, seja pelo Twitter, seja nas nossas redes sociais, podem indicar a quem o vosso interesse assim o desejar. E tenho um tema esta semana, que é como acabar com o excesso de podcasts na sociedade portuguesa. Porque eu esta semana estive a pensar, e nós não temos tema, assim como 243 mil milhões de podcasts também não terão um grande tema esta semana. Portanto, o que é que tem a dizer sobre isso e como é que propõem regular o mercado dos podcasts que hoje em dia está altamente descontrolado, havendo mesmo portugueses a ter 4 ou 5 podcasts numa só semana? Bom, eu acho que posso dar o meu contributo para isso, que é o seguinte: eu, se fosse político com responsabilidades na área das telecomunicações, em sentido lato, não é? Naturalmente, eu criaria a ERP, que além de ser uma sigla fácil de decorar, permitiria pôr cobro a essas situações de excesso de podcast, digamos assim, que seria a entidade reguladora do podcast. E teria assim uma sigla fácil de decorar e teria assim um nome relativamente pomposo, dava um aspecto de que eu estava a fazer obra e que estava preocupado sobre o assunto, e na prática tinha tantos poderes como a ERC, Entidade Reguladora para as Comunicações. É este o meu contributo, e isto pondo-me no exercício de um cargo político, por exemplo. E se fosses socialista, qual é o familiar no desemprego que colocavas à frente disso? Não sei, assim de repente, olha, é uma boa pergunta, Podias perguntar ao Carlos César.
eu acho que provavelmente iria colocar o meu irmão. É? Ok. Muito bem. Pelo seguinte motivo, é que eu sou contra amiguismos e iria colocar uma pessoa que não existe, que é o meu irmão. Pronto. Está certo. Mas também pode ser a pessoa fantasma e acabas tu por receber 2 vencimentos. Eu acho que o objetivo dele era mesmo esse. Eu também acho que sim. Mas olha, gostei da proposta. Acho muito desagradável revelarem o que está por trás das minhas intenções, mas pronto, enfim. Hélder, depois Temo que tenha sido o último programa com a minha participação. Pronto, Mas, Hélder, enfim. quer apresentar a proposta? Antes de mais dizer que, como qualquer entidade reguladora, a proposta do Galrinho não iria funcionar. E, portanto, não iria resolver o problema. Se o problema é excesso, temos que regular, é verdade, mas é com legislação e, naturalmente, com mais impostos. Portanto, cada podcast teria que pagar 23% de IVA, além de ter que descontar 11% para a Segurança Social. Cada membro dos podcasts teria sempre que fazer esse pagamento e quem participasse em mais do que um teria que pagar para cada um deles. Portanto, estaríamos a falar já, imagina, uma pessoa participasse em 2, tinha que pagar a dobrar. Além disso, cada membro do podcast teria obrigatoriamente de ter um TikTok. Obviamente não tinha que ser um TikTok como o do Jorge Capinha, mas teria que ter um TikTok para poder publicitar o seu programa, o seu podcast. Se não o tivesse, estaria sujeito a uma coima entre os 500 e os 5.000 euros. Só tenho uma dúvida. Diz. Pai, eu só tenho uma dúvida. O 23% sobre o quê? Já estás a levantar demasiadas questões. Isso não vale, repara. Tu estás a entrar por um caminho e é só para me achincalhar. Porquê? É que é assim, toda a gente sabe Nós que os estamos aqui a podcasts... discutir uma coisa séria e tu estás a querer ir buscar. Mas era 23% de quê? Mas isso importa. O que interessa é a lei. Nós temos que seguir a lei. Eu começo a achar que este podcast vai ficar reduzido ao Afonso em muito breve tempo. Está a ser extremamente desagradável com as nossas propostas. Exatamente. Não estou aqui séria a demonstrar dados, números, propostas sérias. Não, mas é 23% de quê? Olha, exatamente. Quando largou a bomba, colocando a questão, mas ainda não ouvimos a proposta dele. Exatamente. Mas criticar os outros sabe ele fazer. A minha proposta é muito simples. A minha proposta bom. Pronto, eu explico. A minha proposta era colocar à frente a entidade responsável pelos táxis, que, como sabemos, é a melhor entidade a limitar, em termos de cotas, o acesso a qualquer tipo de profissão. E, portanto, o que faríamos era uma limitação e a pessoa que acumula os táxis de Lisboa também regularia os podcasts, sendo certo que uma licença para podcast iria aumentar muito e todo este fluxo de dinheiro gerado pela licença para podcast iria servir para financiar a cultura, ao contrário das raspadinhas da Santa Casa. Bom, essa é uma boa proposta. É, não é? É verdade. Mas repara, sobre as raspadinhas, não acham que a ministra deixou a cultura à mercê da sorte? Vou lá, mas estás a mudar de assunto porquê? Era uma piada. Não me digas que estás a chegar à conclusão que se calhar até houve assuntos com alguma relevância ao longo da semana passada. Acho que foi uma sorte. Como a raspadinha para financiar a cultura, quando a ministra não quer saber da cultura e teve uma ideia provavelmente depois do drink de fim de tarde. Ou seja, estamos a chegar à conclusão, ao final de meia hora de podcast, mais ou menos, que afinal se calhar até havia aqui pelo menos um tema que daria para desenvolver. E agora? O que é que vamos fazer a isto? Eu por mim desenvolvia o tema. Eu por mim bebíamos um drink de fim de tarde. Ou queres raspar esse tema, Galrinho? Eu posso raspar um bocadinho o tema. Raspa lá, raspa que tu raspas bem. Já dizia Ronaldo. É? Anda a raspar, que tu raspas bem. Exatamente. Gostava de ouvir a dizer. Acho que tu devíamos convidar o Cristiano Ronaldo aqui para um futuro podcast, quando já tivermos receitas milionárias com os nossos programas, dentro de 30 anos. Não tens. E convidar o Cristiano Ronaldo só apenas para dizer isso. Anda a raspar, tu raspas bem. Mas, Galrinho, desculpa lá, mas tu não estás a receber as transferências? Não, isto tem tido lucro. Tem. Sim. Nós temos o Patreon.
com 500 subscritores no Patreon. 2 euros 500 mil. cada. 500 Estou a mil, ver. sim. Estou a ver que estou a ser vítima de um cambalacho. Ou seja, vocês são o contrário do Carlos Santos Silva para o Sócrates. Exatamente. Vocês, Exatamente. vocês dissipam património que devia de estar na minha propriedade. Sim, pá, Património até, financeiro. mas nós falámos naquele mail sobre o Patreon. Sabes o que é o Patreon? Exatamente, nós enviámos-te um Sei, e-mail. sim, senhor. Aí é E tu incrível. respondeste a dizer que estava tudo bem. Sim. Não te lembras? Pois, mas as últimas transferências não têm caído na minha conta. O teu e-mail Sim. não é Hélder Leal Rodrigues a fazer joãogalrinha@gmail.com? Não, é. Mas, Diz? não, diz. Peço desculpa. Não, ia dizer que o meu e-mail é jorge.capinha_fan@gmail.com. Portanto, enganaste, eu acho que é aí que está o problema. Não, esse não é o teu, isso é o do Afonso. Isso é meu. Deve ser por isso. Eu depois Pronto, mando por PayPal. Eu depois trato disso. Ok. Quer Fica dizer, a eu também aguardar, tenho um fica a assim, aguardar, é mas- Jorge_Capinha fan 3, Eu depois vou. gmail.com. Eu e o Helder depois falamos com o nosso agente e depois ele envia. Sim, nós Tá já temos bem, tá agentes bem. e tudo. Tu Pronto, não tens ainda. Desde que vocês me paguem isso com juros, não é? E eu estarei atento. Sim, mas Eu olha, não o que tenho é que tu achas qualquer problema. o que é que tu achas da raspadinha, da cultura? O que é Galrinho, que eu acho da raspadinha da cultura? O que eu eu vi um acho post é que... teu. É verdade, tu assim, falaste sobre isso eu- esta semana. Não, é assim, eu não trouxe nada de novo, eu limitei-me a partilhar um bom artigo de opinião do José Eduardo Martins sobre o assunto, que ele escreveu para a Visão, e que tem uma opinião que coincide totalmente com a minha nesse aspecto. No fundo, a raspadinha trata-se do modo de financiamento da cultura, neste caso de proteção do património, especificamente, de um imposto, na prática, é um imposto regressivo, não é? Incide tendencialmente sobre as classes sociais mais baixas, que são aquelas que pagam percentualmente maiores valores do seu vencimento para as raspadinhas, tendo em conta que o património do Estado em termos culturais, ainda para mais, quando o património do Estado em termos culturais é um património do qual todos beneficiam, e que seria muito mais justo que as receitas viessem do Orçamento de Estado. Pronto. Certamente tirando um pouco de 2 ou 3 ministérios, não é? Que seria muito mais justo para todos, não é? Seria muito mais proporcional e adequado que viesse do Orçamento de Estado e não condenasse as pessoas com mais dificuldades financeiras, são aquelas que mais jogam e que há estudos sobre isso, que jogam a um ponto em que se torna algo aditivo. E eu acho que, apesar de eu ser relativamente liberal nesse aspecto, no que respeita aos hábitos que cada um tem, também não acho que compete ao Estado ter uma posição neutra sobre o assunto, quase numa de indiferença relativamente ao mesmo. Portanto, pelo menos o Estado que não tome medidas que facilitem essa adição, não é? Eu acho que é o mínimo. Mas tu achas que o Estado... O que vocês acham sobre isto? É assim, eu acho que sim, acho que o tema do financiamento da cultura tem muito que se lhe diga, tem muitos panos para mangas. Acho que o ICA deve ser... acho que em relação ao financiamento de filmes portugueses devemos repensar se vale a pena continuar nos modos em questão. Agora, sobre as raspadinhas, eu não partilho bem da mesma opinião. Acho que o Estado não tem que ter um papel paternalista no jogo, mas o que acontece, e acho que isso é preocupante, é que estamos a criar uma sociedade cada vez mais dependente do jogo, seja raspadinhas, seja através de apostas desportivas. Não sei se estão a par desse fenómeno também. Sim, mas é assim, repara, eu também não acho que o Estado deva ter uma posição paternalista sobre isso. Agora, se houver outras formas mais corretas e adequadas de financiar o património do Estado, o património cultural do Estado, eu acho que deve recorrer a essas mesmas ferramentas e não utilizar uma que está a contribuir para problemas graves de adição que estão estudados, estão cientificamente estudados e que têm um impacto orçamental na família
de várias pessoas, de milhares e milhares de pessoas, que é bastante significativo. Problemas de adição que leva depois a desemprego, a dilapidação do próprio património, e eu acho que também o Estado não deve, mesmo que se defenda que possa ter um papel neutro, o neutro é uma coisa, o facilitar é outra. Eu acho que aí o Estado está a facilitar que esse tipo de problemas entre pessoas de classes sociais mais baixas aumente. No fundo é isso. Hélder, o que é que tu achas sobre isto? Olha, antes de mais dizer que concordo em parte com o Afonso, que não cabe ao Estado tentar limitar a venda de raspadinhas. Mas aqui tem a ver com criar, Mas, com criar. Espera, percebes? Não é limitar. Deixa-me concluir, por favor. Ai, Isto tem uma bem. lógica. A questão é, o Estado tem, primeiro, sobre as raspadinhas e o problema da adição, que é grave e está em crescendo. O Estado tem que investir em propostas e em medidas de saúde mental. Não o faz há anos. Tem que fazê-lo, é urgente. Mais, sobre a cultura. Tal como não concordo que se financie a RTP através da fatura da luz, acho que não se vai financiar a cultura através de raspadinhas. Não é esse o caminho. Não deve ser esse o caminho. Mas, infelizmente, para a ministra, que aparentemente de cultura pouco percebe, acha que é um desígnio nacional comprar raspadinhas para financiar a cultura. Mas continua sem batalhar pelo 1% do orçamento de Estado. Temos uma ministra da Cultura que não se preocupa em ter mais orçamento. Há anos que os agentes da cultura lutam por ter pelo menos 1% de orçamento. Não é um valor significativo para aquilo que é o orçamento de Estado, mas nem isso estão a conseguir e a ministra não se preocupa a que isso aconteça. Felizmente, houve uma vitória esta semana. O PRR, o Plano de Resiliência e Recuperação, vai contemplar um financiamento para a cultura de 2% daquele valor. É uma vitória, é um bom princípio, é o caminho, mas lá está. É um investimento que será feito uma vez que vem esse apoio financeiro da União Europeia, mas não se resolve o problema do financiamento anual para a cultura. E, portanto, não é com raspadinhas que lá vamos, é com uma visão de cultura, uma visão integrada, falando com todos os agentes da cultura, uma ministra que se preocupa pouco em ouvir quem é do setor, devia preocupar-se em ouvi-los e, de facto, construir um plano nacional de cultura. Porque, na minha opinião, também não é só do orçamento de Estado, obviamente, que deve vir o financiamento da cultura. Mas tem que se criar condições até para o investimento privado nesse setor. E isso não é feito. Pois aqui a questão é a seguinte, até se podia pensar numa via alternativa às raspadinhas e ao financiamento através do Orçamento de Estado, que seria, por exemplo, através de um mecenato cultural, em que muitas pessoas de tendência ideológica mais liberal que defendem que seja através do mecenato, etc. Nada contra, atenção. Agora, eu que considero-me, na maior parte dos assuntos, pragmático na resolução dos mesmos, eu acho que esse tipo de leis tem de ser adaptado ao país que nós temos. E o país que nós temos, e os empresários que nós temos, e o mecenato que nós temos, não é o mesmo que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o financiamento de obras de cariz social ou de cariz artístico, etc., por parte de privados que têm imenso dinheiro e que investem pronto, nessas áreas mais carentes financeiramente, digamos assim. Isso não existe em Portugal, essa realidade não existe em Portugal, é o que é, não é? As pessoas, os ricos, os empresários de Portugal não têm a mesma visão, não têm também, a maior parte deles, o mesmo poder financeiro, digamos assim, para simplificar, que têm nos Estados Unidos e noutros países, não é? Portanto, também não essa solução até se podia, talvez, flexibilizar melhor talvez a lei do mecenato, não sei, mas em termos práticos eu não sei se traria grande acréscimo, grande alteração nesse aspecto. Agora, eu acho que tudo ponderado, face àquilo que eu disse, eu acho que o financiamento através do Orçamento de Estado, na nossa realidade, a realidade portuguesa, continua a ser a melhor solução, não é? E só para terminar aqui uma crítica relativamente implícita que vocês me fizeram quando fizeram referência aí à questão do paternalismo.
Eu não acho que tenha uma visão paternalista sobre isto, nem acho que o próprio Estado deva ser paternalista, naturalmente. Mas eu defendo um caminho, uma visão do Estado a meio caminho entre o paternalismo e a neutralidade. Eu acho que é possível o Estado, assumir, neste caso, assumir uma posição, algures a meio caminho entre a neutralidade e o paternalismo. Pronto, que seja, neste caso, não incentivar um problema aditivo que socialmente as pessoas, pronto, quem se considera que efetivamente é um problema, isto não é uma invenção, não é algo exótico, é mesmo um problema social grave. Isso eu também concordo, que o Estado não deva ter um papel paternalista, também não acho que deva ser neutro. E diga só uma coisa sobre o financiamento da cultura. Não acham às vezes que o financiamento da cultura tem servido para, muitas das vezes, financiar um pequeno lobby? E eu falo do Zika porque é algo que me revolta severamente, porque nós temos financiamento para muitos filmes portugueses, cujo um dos critérios para a atribuição dessas bolsas é precisamente já terem ganho outras, e depois vamos ver salas de cinema portugueses, por exemplo, e as salas estão vazias. As pessoas simplesmente não querem ver esse tipo de filmes. Não acham que devemos também repensar e se calhar também nem sempre é através do financiamento que poderemos salvar a cultura e há de facto, se não há público, se calhar não devemos não pensar nesse tipo de produto, chamemos assim. Porque, por exemplo, uma realidade que eu acompanho mais de perto, que é o stand-up, sem ser o momento da crise, eu não vejo muitos artistas de comédia a reclamarem falta de apoio do Estado porque não precisam. Um Teixeira da Mota, por exemplo, consegue ter 40 datas escutadas, se calhar é isso que o público consome. Agora, se vamos ver um filme português de elite para 10 críticos, se calhar eu acho que isso é dinheiro mal gasto. O que é que vos parece? Eu acho que tu usaste aí não sei se o Helder quer dizer alguma coisa, eu quero fazer um comentário Não. muito breve. Estou a concordar com o que vocês estão a dizer. Por um lado, não podemos incentivar as raspadinhas, concordo com o que disseste, Galrinho, mas também concordo com o que o Afonso disse relativamente ao investimento público, que lá está, o facto de não ter esse critério leva a esse problema, por exemplo, do cinema português, de que os subsídios são atribuídos, muita gente não percebe muito bem como, e as salas estão vazias, infelizmente. É assim, sobre esse assunto, eu acho que é importante fazer também um comentário de sinceridade, digamos assim, que é, eu efetivamente tenho um conhecimento técnico sobre o assunto e sobre os modos de financiamento, etc., muito diminuto, só para não dizer nulo. Portanto, aquilo que eu vou dizer baseia-se essencialmente sobre falar no abstrato, digamos assim, porque eu não tenho conhecimento como é que é os critérios de atribuição de subsídios, etc. Agora, em termos abstratos, o que eu sei é, eu acho que realmente deve haver um peso importante na análise de quem atribui os subsídios da parte do Estado no que respeita à audiência dos programas e dos filmes, dos espetáculos, etc. E mas eu acho que deve ser um dos critérios. Eu não acho que deva basear o financiamento num critério exclusivamente mercantilista, digamos assim, porque há determinados projetos que, se não tiverem um certo impulso financeiro, se não tiverem um determinado empurrão, digamos assim, para simplificar, da parte de uma entidade terceira, que também nunca chegam a ser criados, nunca chegam a ver à luz do dia. Agora, se algumas pessoas conseguem criar algo porque têm pais ou familiares ou conseguem facilmente chegar a linhas de crédito para terem as suas criações artísticas, há outros artistas que não têm essa mesma possibilidade. E se o Estado puder dar um apoio, nem que seja pelo menos na fase inicial, lá está, não criando uma relação de dependência, naturalmente, face ao Estado, mas pelo menos numa fase inicial, não me choca que o Estado atribua subsídios para projetos artísticos que não se baseiem exclusivamente em critérios de audiências. E eu acho isso uma prova de que o Estado tem uma política cultural pensada, digamos assim.
Esta é a minha opinião. Agora, lá está. Agora, se depois formos ao detalhe da questão, vamos entrar numa data de coisas num mundo, em todo um mundo que eu desconheço, não é? Até que ponto, quando é que se deixa de ser o financiamento inicial para até que ponto não se está a considerar, se começa a considerar uma relação de dependência excessiva? Até que ponto o subsídio chega a uma determinada altura e já não é um subsídio demasiado generoso, que já não é propriamente um subsídio, mas é uma renda? Bom, isso depois é uma discussão que se faz no concreto. Agora, em abstrato, é esta a visão que eu tenho sobre as coisas. Assim, eu só acho que o critério do público é uma coisa simples, que é o seguinte: acho que se deve financiar o filme, mas depois devem prestar contas. Pá, e se não estamos a dar dinheiro a fundo perdido, acho que isso também não é o que se procura, não é? Acho que, pá, acho que a receita que o filme gera, o retorno, pá, deve ser considerado. Porque Não, senão deve é ser dinheiro. considerado um dos critérios. Mas Ok, eu não acho que deva ser o único. Esta é a minha visão, mas eu sei que conhecendo-vos, a vossa visão será um bocadinho diferente. Sim, sim, é provável que o seja. Helder, queres dizer alguma coisa? Eu queria só dizer, antes de passarmos para a última rúbrica, que esta semana um pai quis homenagear o local de trabalho e, portanto, deu ao filho o nome de Departamento de Comunicação Informática e Estatística. E a Olha, mãe muito bem. concordou. Concordou? Pronto. Olha. Pronto, é isto, olha, fantástico. Pronto, estamos sempre a aprender. Mais um momento de aprendizagem. Hoje o Helder decidiu ligar-se diretamente do Google aqui para o nosso podcast. Deve ter escrito curiosidades da semana ou algo do género, não? Não revela as minhas fontes. Pronto, estás no teu direito, é verdade, estás no teu direito. Pronto, passamos então agora para a última rúbrica, pegando na deixa do Afonso. É? E A vamos última a isto rubrica então. sou eu esta semana, com o Helder, Preferes. exatamente. Trago-vos aqui um Preferes que tem alguma complexidade, aviso já. Ui. Portanto, eu peço que tenham a máxima atenção, ouçam com atenção, ok? Hipótese 1, ser candidato à Câmara Municipal de Lisboa, mas a única proposta que apresentaria seriam vender alcatifas para toda a gente, e tinham que passar todo o mês de campanha a tentar vender alcatifas a 5 euros o metro quadrado, e só podiam largar a pessoa com quem tivessem começado a falar depois de venderem 1 metro de alcatifa, 1 metro quadrado de alcatifa. E mesmo que a pessoa eventualmente nos tentasse agredir, tinham de continuar a insistir. E no final, ainda tinham que fazer um apelo ao voto durante 5 minutos. E além disso, como sabem, quando são as capitais de distrito, há sempre debates televisivos. E no próprio debate, teriam que passar o tempo todo do debate a tentar vender 1 metro quadrado de alcatifa a pelo menos um dos candidatos. Ok? Esta é a primeira hipótese. Espera, Helder, vais ter que repetir. Eu vou-te explicar porquê. Pá, desculpem lá. Desculpem. Peço imensa desculpa, mas vais ter que repetir, porque estive distante. Recebi um mail, pá, e vou ter que dizer em direto. Acabei de receber um mail. Só para informar que Base de Copos ocupa o 3º lugar nos últimos 3 dias no top 3 português de comentários a notícias. No Apple Podcast. E lugar 70. E lugar 70 na categoria notícias. Bem, vamos a crescer. Boa. Dá-lhe base! Então, mas tenho que repetir. Vais ter que repetir, pá, eu fiquei um bocado... Então é assim, Afonso, ouve com atenção. Ok. Primeira hipótese, ser candidato à Câmara Municipal de Lisboa, nas próximas autárquicas, mas o programa eleitoral, a única proposta, seria alcatifas para toda a gente. Ok? E, portanto, durante o mês todo de campanha, teriam que tentar vender alcatifas a 5 euros o metro quadrado e só podiam largar a primeira pessoa que apanhassem e tentassem vender, depois dela vos comprar, e mesmo que ela tentasse agredir, tinham que continuar sempre a insistir até ela comprar, e no final, já depois dela ter comprado, ainda teriam que fazer um apelo ao voto durante 5 minutos. E além disso, no tradicional debate televisivo que há sempre em Lisboa, tinham que passar o debate todo a tentar vender pelo menos 1 metro quadrado a um dos candidatos. E só podiam sair do debate depois de venderem esse metro quadrado a um deles. Segunda hipótese, ter assistente pessoal de Jorge Jesus,
Ok. 24 horas por dia, sem folgas, e só poderiam deixar de ser quando ele passasse a falar inglês fluente com aprovação da Cambridge School. Epá. Mas atenção, a vossa única tarefa não era dar-lhe as aulas. Teriam que fazer tudo o que ele vos pedisse. Era um assistente pessoal todos os dias, tinham que o acompanhar para todo o lado, mas tinham Certo? que ficar a dormir no carro. Tínhamos de ficar E o salário? O salário seria, enfim, um salário adequado À função. portanto, Pois. vamos Parece aqueles anúncios de emprego. Salário adequado à função. Não, eu vou Obrigado, apontar. Helder. Seria 2.000 euros por mês. Credo. Limpo. Ok. Limpos. Credo, é mesmo. Sim. Mas atenção, é sem folgas e todos os dias, a toda a hora, e quando pudessem dormir, tinham que dormir no carro. À porta de casa dele ou à porta do hotel onde ele estivesse. Ok. Força, Afonso. E atenção, este contrato só terminaria quando ele fosse aprovado pela Cambridge School. E era assistente dele, não é? Seguia para Exatamente. todos os clubes. É que pelo meio tinham que ensinar-lhe inglês. Não é? Tentar incutir-lhe o inglês para que ele depois fosse fazer o exame e passasse. E era o proficiency, a último nível, não é? Exatamente. Ok. As alcatifas, só uma pequena questão. Como é que eu posso prometer alcatifas a toda a gente se estou a tentar vender alcatifas antes de ser eleito? Isso tu terias que resolver, atenção, aí eu dou-vos liberdade, vocês escolheriam como é que resolviam essa questão, mas a única proposta seria essa. Ou seja, escolhi um pobre coitado e andava, se fosse preciso, quanto tempo é o... O dia todo, se fosse preciso era o dia todo. Até ele comprar 1 metro quadrado de alcatifa. É? Ok. E é... Também calma, pode dar-se o caso da pessoa não comprar e tu ficas ali a semana inteira até a pessoa comprar alcatifa. Sim, tens que andar até ao final da campanha, se fosse preciso até ao final da campanha. E é em Lisboa, não é? Em Lisboa. Ok, eu escolho essa. Como é que eu dou a volta a isto? Vou chamar o ouvinte meu pai, residente em Lisboa, e pronto. E fazia um negócio com ele em que ele dizia que não, e no último dia ele acabava por me comprar a alcatifa por Mas 5 terias que euros. andar sempre atrás dele o tempo todo até ele comprar. Tudo bem. Mas não me iria bater, provavelmente. Pá, espero que não. Provavelmente. Mas só, há aqui uma questão importante, que é o teu pai é eleitor em Lisboa? É. Okay. Eu acho que é. Pronto. Bolas, escolheste aí uma escapatória. É verdade. É assim. Opa, é assim, e isto para terminar aqui a rúbrica, eu tenho a mesma lógica que o Afonso nesse aspecto, não escolheria o pai do Afonso, naturalmente, não só porque não o conheço, como entretanto ele já tinha gasto dinheiro na fantástica carpete do Afonso, como escolheria outra pessoa, minha conhecida, que fosse eleitora no Conselho de Lisboa. Agora, Missões Impossíveis com Jorge Jesus por 2.000 euros a dormir no carro, tenham tanta paciência. Qual é o carro já agora? Tanta paciência. É o meu carro, mas eu podia comprar outro carro. Era o carro que tu tivesses, isso era indiferente. Exatamente. Epá, Se fosse um Fiat Panda de 92 ou um Opel Kadett de 87, era aí que terias de dormir. Como eu sei que não é um caso, pá, para ti não seria assim tão dramático nesse aspecto. Nem para mim, atenção, mas mesmo assim continua a ser mau. Mas com 2.000 euros mensais podiam comprar uma autocaravana. Pois era isso, pá, há beleza no autocaravanismo. O meu problema é que desses 2.000 euros, que para a tarefa em si já é muito pouco, eu acho que gastaria uma parte muito significativa em tratamentos psiquiátricos com aquilo que ia sofrer com essa pessoa extremamente simpática, dá pelo nome de Jorge Jesus. Mas pronto. Tá Venceu certo. a primeira opção. Parece e que tu sim. escolherias o quê? Pronto, não vou terminar sem querer saber o que é que tu escolherias. Helder. Eu gosto de desafios, mas também gosto de sanidade mental, portanto também iria para a primeira opção. Pronto, parece desta vez, acho sempre bonito terminarmos aqui o programa com um consenso, algo que não houve na semana passada, que eu decidi furar o consenso, orgulhosamente. Terminamos com um consenso
Espero que tenham gostado deste episódio original, no mínimo. Episódio especial. Não se passou Especial nada. barra original, de uma semana em que, não se tendo passado nada, chegámos à conclusão que até se passaram algumas coisinhas. No fundo é isto. Pronto. Talvez seja aqui uma lição, até, nem que seja uma lição da própria vida, não é? Às vezes ficamos a achar que algo não tem muita relevância e acabamos por pensar um bocadinho mais sobre os assuntos e até tem a sua importância. Pronto, ficamos com uma mensagem inspiradora e com um consenso para terminar. Esperamos que tenham gostado. E votem nas candidaturas. Pedro Chagas Freitas, pelos vistos. E votem na candidatura, atenção. Sim. Sim, votem, atenção. Pronto, top 3 Portugal. Até para a semana, pessoal. Adeus. Muito obrigado, até para a semana. Até para a semana.